Glórias. Já estou ficando rouco. A gente muda o lugar e parece que a gente quer cantar, falar com o gogó, né? É só chegar o microfone mais perto que, né? Mas a gente quer na força do gogó mesmo, né? Glória a Deus. Feche teus olhos rapidamente. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós nos apresentamos diante da Tua palavra, diante da Tua vontade, Senhor. Porque não é por acaso que o Senhor nos chamou para estar neste lugar, é porque realmente o Senhor está preparando um ambiente de crescimento, o Senhor está preparando um lugar para crescimento, o Senhor realmente está querendo nos dispor para buscar algo mais nas nossas vidas, algo do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Então o Senhor possa fazer como diz lá em Romanos 12, que o Senhor possa renovar a nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai. Fala tremendamente, de maneira que nós venhamos receber essa palavra e que ela traga transformação natural e espiritual sobre as nossas vidas, que o Senhor possa atuar em todas as áreas, né, de nós seres humanos, corpo, alma e espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente fazer o completo, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós precisamos ouvir na realidade da nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Querido, crescer, esses dias eu invoquei e falei assim, eu quero crescer como eu nunca cresci, e eu comecei a ter umas ideias meio loucas, sem buscar a direção de Deus, e eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu tenho um plano, eu vou fazer isso, eu vou vender tal coisa, eu vou fazer isso, aquilo lá, tal, e fazer o negócio acontecer, e sabe onde eu parei? Nas minhas próprias limitações, aonde eu vejo que eu não consigo crescer. Eu falei assim, graças a Deus, Deus me abençoou esse ano com um carro abençoado, um que eu nunca tive, com tecnologia e realmente, né, é algo que Deus me abençoou, trabalho muito de segunda a segunda, né, na farmácia, e graças a Deus, Deus me abençoou como eu nunca tive, mas esse ano eu falei assim, quero crescer. Adianta eu ter um carro bom, um carro caro, isso, aquilo, mas muitas vezes em outras áreas ali, sabe? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse carro esse ano. Eu acabei de comprar, vai fazer um ano, né? Vou vender e tal. Aí eu com a minha ideia miraculosa peguei, então se quer resolver, resolve, né? Aí sabe o que eu fiz? Falei com a minha esposa, ela falou, não, se você tem ideia, se você tem um plano, se você tem um projeto, bora, tô junto. Tá, em vez de eu pegar o carro e ir num lugar que negocia carro e vender, sabe o que eu fiz? Eu fui lá na minha família. Eu tô com uma ideia muito louca e eu quero vender tal. Puxa, mas você acabou de comprar o carro. Para quê? Aí veio aquele, né? Por quê? Eu percebi, eu precisei vivenciar isso, porque isso acontece na minha vida sempre. Sempre quando eu quero algo, fazer algo, crescer algo na minha vida, eu preciso muitas vezes pedir a permissão da minha família. E você sabe que quando você casa, a tua família de origem é família de origem. Você passa com a sua esposa, ser a própria família, junto com os filhos, certo? Mas é algo automático, é algo que eu falei assim, puxa vida, aí meu irmão já começou a gritar, começou isso, aquilo, se você quisesse fazer realmente algo, um plano, tal, você nem tinha trocado seu carro, tinha ficado com seu carro e tal, e começou aquela ladainha, e eu fiquei 3 dias sem ir lá na casa dele, sendo que que com as minhas próprias ideias fui lá para pedir aprovação, e eu fui perceber isso depois, né? Depois de ter ficado irritado, porque escutei o que eu não queria, em vez de ter um apoio de alguém ali, que eu queria apoio deles, né? Mas na verdade, por que eu preciso do apoio? Se eu sou um servo de Deus, se eu realmente acredito na palavra de Deus, se realmente Deus está à frente, se eu colocar um projeto na presença de Deus, para que eu vou pedir autorização para minha família? Isso é um caso meu, entende? Eu percebi que a minha limitação era essa. A minha esposa estava concordando, era só eu tomar atitude e resolver. Aí eu banquei o louco e falei assim, quero resolver e tal. O que aconteceu?
Não deu certo. Eu não vendi meu carro. Porque eu preciso, eu vou vender o carro não porque eu estou precisando, não. É para eu guardar, para eu fazer isso, ter um projeto e tal. Talvez pensar em alguma coisa para eu fazer a mais, e aquela coisa de louco. E isso, eu trouxe uma palavra para a igreja de Monte Sião e fez eu entender ainda mais. Porque como todos nós estamos em busca, né, de um crescimento, sim. Mas o que a gente não entende é o processo das coisas. O que você acha? Eu falei sobre crescimento. O que você acha que você precisa para você crescer? O que você acha que vai ser necessário você fazer em Deus, buscar em Deus, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aqueles discípulos falaram assim, não, nós precisamos crescer, e no primeiro momento vem o quê? A frustração, vem a dificuldade, e vem isso, mas graças a Deus, aqueles homens estavam buscando, né, como eu disse, uma direção daqueles que realmente era de Deus, para abençoar a vida deles. Eu coloquei, né, esse projeto na minha cabeça, falei com o pastor Fernando, todo mundo ficou tudo assim, o que você vai fazer? Eu vou resolver, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou começar a juntar dinheiro, tem um projeto, tem um plano, todo mundo ficou, ninguém se intrometeu, a não ser minha família, né? Eles sim botaram o bedelho, não, isso não vai dar certo, não, você tinha que ter pensado melhor, Aí eu fui perceber, puxa vida, tentei bancar o louco, crescer por mim mesmo e me barrei nas minhas próprias emoções, porque quando você tem respaldo em algo emocional, querido, não adianta. Seu marido, tua esposa pode estar junto com você, mas se você tiver bloqueado, ou tiver ainda laços emocionais que te barram, você tem que fazer uma terapia, você tem que buscar crescimento em outra área para resolver. Então, preste bem atenção. Todo o processo, porque assim, você sabe qual é o fim que você quer estar, você quer ser uma pessoa de Deus, não é isso? Alcançar a tua salvação, o final você sabe qual que é o processo que você almeja, qual que é o intuito de você crescer em qualquer área da sua vida, que você tenha uma família abençoada, que você seja próspero financeiramente, que você tenha a sua célula, seu ministério, que você possa desenvolver algo em Deus, ou um evangelismo, ou então isso, aquilo, se encaixar naquilo que realmente vai te fazer bem, ter um hobby, tudo isso faz bem para nós, não é isso? Então, mas assim, o fim você até sabe. Como começou também o teu passado, você sabe também como começou a sua vida, ou foi mar de rosas? Você nasceu numa família perfeita, é isso? Todo mundo que está todo mundo quieto, todo mundo nasceu numa família perfeita. Seus pais não brigavam, o sistema não era bruto lá na sua casa, ou não é? O sistema mais antigo era um negócio mais cabuloso, né? Não é que nem os jovens de hoje em dia, infelizmente, essa geração que nós estamos vivendo, que os filhos mandam nos pais, é ou não é? Não, a mãe falava, o pai falava, você vê que eu sempre cito a minha mãe primeiro, que é a que eu tive mais contato, né? Quando a minha mãe falava, querido, não tinha que obedecer e pronto, acabou, não havia outra alternativa. Hoje não, os filhos desafiam os pais, então eu vou sair de casa. Se eu falar isso para minha mãe, mas vai e não queira voltar, viu? Minha mãe já falava, você pode ir, mas não pense que você vai voltar, aí você se vira. E outra coisa, você não vai a nada, porque quem manda aqui sou eu, e pronto, acabou. Não tinha alternativa, não tinha escolha. Mas com o tempo, você fala, as gerações vão se passando, você acha que seu pai e sua mãe foi muito duro com você, aí você quer fazer de um outro jeito, deu no que deu. Quando tinha princípio, por isso que princípio é importante, por isso que o crescimento é como os discípulos chegaram para o líder lá e falaram assim, olha, vamos para o lugar e vamos cortar madeira para colocar o quê? As colunas, as vigas. E querido, me fala qual é o lugar nesta terra em que prega princípios, colunas, sustento, que dá sustentação, hein? Fala para mim.
Está tendo festa do peão do rodeio, né? Festa do peão, rodeio, né? Está tendo rodeio lá em Monte Sião. Certo? É pecado ou não é? Se alguém chegar para o pastor, pastor, eu devo ir? Nós, pastores, nunca vamos proibir vocês. Mas a gente vai falar assim, o que você vai buscar lá? O que você vai ver lá? O que você vai fazer lá? Qual é o ambiente? Porque aqui você está num ambiente de oração, de busca, você está assim, ó, assim com a palavra de Deus, está recebendo, você está olhando a sua vida, você está analisando, e você percebe assim, puxa vida, o que eu posso fazer então de diferente para buscar esse crescimento e tudo mais, tal. Eu tenho certeza que todos nós tivemos um passado, e muitas vezes esse passado foi marcado por limitações, correto? É porque você não tinha dinheiro, porque a sua família era desestruturada, porque você não teve pai, você não teve mãe. Existem muitas justificativas hoje para você, de acordo com o teu passado. É porque não deu certo, porque lá atrás, o negócio que eu fiz não deu certo, uma decisão e tal. Aí Deus preparou esse tempo que é hoje, sabe esse tempo hoje? O tempo de hoje, ele é o processo. Você está aqui hoje porque você quer estar bem lá na frente, certo? Todo mundo, até as pessoas lá fora, às vezes eles vão buscar no rodeio o quê? A felicidade, a alegria daquele momento, a bebida, aquilo lá, para que eles possam, né, resolver aquilo que muitas vezes eles acham que, eles estão achando que estão certo. Na nossa percepção, de acordo com a palavra de Deus, a gente olha essa perspectiva, mas o que aquilo lá vai te fazer bem? Um ambiente onde tem briga, que tem isso, até o boi pula 2 metros de altura, você viu lá em Monte Sião? Pô, querido, pensa no mamute daquele boi lá, 2 metros de altura. Eu vou falar para você, me inspirou até mostrar que eu no meu corpite fitness eu consigo pular, vou começar a fazer salto em altura, você vai ver se eu vou. O boi conseguiu, eu já vou ver, eu viajo, né? Motivação, amanhã eu vou começar a minha dieta, às 7 horas da manhã, tomara a Deus que não seja igual às outras, para as 9 acabar, mas eu vou continuar, vou começar, eu preciso. Eu tenho, né, saúde, é tudo, a gente sabe, eu tenho uma esposa nutricionista, o que adianta ela falar na minha cabeça? Que fala? Falar na minha cabeça e eu não fazer nada do que ela fala? Fica assim. Ué, temos que ser sinceros, eu estou aqui para falar a verdade, não é? Você entende? Então, deixa eu fazer você refletir, porque deixa eu falar uma coisa para você, é isso que Deus fez na palavra, com 2 versículos, e Ele falou toda a essência de um ser humano, em 2 versículos, no meio de uma genealogia, você deve conhecer essa história, a oração de Jabes, você lembra? Tem até um livro da oração de Jabes, mas eu quero te levar numa outra perspectiva, porque a palavra de Deus lá em Crônicas está contando toda uma genealogia de um povo e de repente ele para, não é isso? Isso aí nós vimos no livro, tudo. Ele para e começa a contar a história de um homem, e em 2 versículos ele conta o começo, o meio e o fim. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Se você pegar esse 1 Crônicas e começar desde o capítulo 1, você vai ver só genealogia lá, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, então isso aí, só nome, ó, você vai lendo. Essa é a parte mais difícil quando você decide ler a Bíblia. E você começa a ler, você nem vê Jabes, por isso que Jabes se destacou, né? Você só conhece que de repente um homem estudou lá, viu a história de Jabes e tal. De certo, ele leu a Bíblia 432 vezes, ele falou assim, dessa vez eu vou ver a genealogia de jeito mesmo. Aí ele chegou lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, que fala assim, né, a descendência de Judá, daí fala dos filhos de Judá, foram Pérez, Esrom, Carmi e tal, mas chega lá no versículo 9, ele fala assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, a sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que nenhum
que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. 2 versículos, querido, para mostrar para nós nessa noite o que nós precisamos, o que nós temos que buscar nessa vida para que nós possamos chegar como Jabes, que foi mais ilustre que seus irmãos. Então você vai para a palavra, ela já começa iniciando a vida de Jabes pelo fim. E Jabes, olha lá, foi Jabes, ou seja, foi. Ele usou um verbo que fala assim, que a história dele se acabou daquela forma, sendo mais ilustre do que seus irmãos. Você sabe o que é ser ilustre? É você distinguir com brilhantismo, é você ser notável, é você viver uma vida que distingue de vários, inclusive das pessoas que nasceram no mesmo ambiente, com os mesmos pais, com a mesma vivência. É ou não é? Mas foi diferente. Querido, se a gente olha e vê a oração deste cara e fala assim, puxa vida, mas não é diferente daquilo que eu tenho orado. Puxa vida, mas tá, e se eu olhar para a história dele, ele fala assim, foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, ele se destacou de todos, não só dos seus irmãos, mas como toda uma genealogia, de toda uma geração, e ele foi o único que na genealogia Deus para tudo e fala assim, não, teve um homem que foi diferente, e ele nasceu como todos nós, com um passado, que muitas vezes até o nome, foi marcado o nome dele, porque com dores a mãe dele deu à luz. Querido, às vezes no seu tempo, o teu nascimento foi motivo de escassez, um tempo muito difícil. Talvez você não foi programado pelos seus pais, não é assim? Talvez você nunca, você sempre escutou, nós tivemos sendo susto, olha, você não presta, você é imprestável, você é isso, você é aquilo. Às vezes tem palavras de maldição, às vezes tem marcas na sua vida que vêm do seu passado que você não consegue mudar. Você não consegue mudar. Já foi marcado. Jabes não podia mudar o nome dele porque foi escolhido, por causa que ele nasceu com dor, dando dor. Você está entendendo, querido? Porque às vezes você fala assim, eu não posso crescer porque eu tenho uma vida assim, porque eu não tenho influência, eu não conheço ninguém, meu pai é um Zé Ninguém, minha mãe, eu não posso ser maior que meus pais, e tem tantas coisas que você coloca de empecilho na tua vida, por isso que realmente você se estagna. Porque você quer crescer no seu jeito, e no seu jeito é muito limitado. No teu jeito, você se limita, no teu jeito, a forma que você crescer, querido, é mais ou menos, eu dei um exemplo lá em Monte Sião, é o seguinte, é mais ou menos quando você pega o seu próprio corpo, o seu dedo, e fala assim, agora eu vou morder. Já mordeu o seu dedo? Até arrancar a ponta? Não. Então faz assim, para de respirar. Já parou de respirar? Até você morrer? Você consegue? Mais ou menos é assim o crescimento por si só. Você vai até onde você consegue, mas ninguém quer morrer, ninguém quer perder o dedo. Tipo Jogos Mortais. Olha que o pastor foi lembrar, nunca assistiu? Um dia eu inventei de assistir, quietinho no meu quarto. Comecei a assistir lá, o cara, ele está numa armadilha e ele só consegue, se ele se mutilar, ele só consegue se livrar se ele começar, né? E eu estava quietinho no meu quarto, a pastora entrou. O que você está fazendo? Rapaz, negócio meio terrorista, né? Terror, não é bom assistir isso não. Eu inventei de assistir, mas levei um susto. Nunca mais eu quis assistir um negócio daquele. Mas você percebe? Sabe por quê? Porque o crescimento por si só, porque assim, realmente a oração de Jabes é uma coisa simples, mas se você analisar a essência, você vê o passo a passo, você vê, porque essa oração foi um processo de toda a vida dele. Chegou um dia na vida dele que ele não se conformou, ele buscava crescimento por si só e talvez, né, com certeza é como nós, se limitava em alguma coisa, como foi com a minha experiência esses dias, né? Você busca, né? Você tem até a vontade de crescer, de repente até o que você usa some, é ou não é? As ferramentas que você vai buscar nem sua não é. E tal, e você vai, mas você tem boa vontade, você termina, começa de novo e tal, e assim vai, e você, né? Mas chega um momento que a rotina, você vai acostumando tanto,
de sofrer que você nem se arrisca mais a sofrer. Não é assim? A experiência não faz isso? A experiência é muito boa, né? Mas muitas vezes faz a gente... Porque criança, ela não se acanha de enfiar o dedo na tomada. Mas a primeira vez que ela tomar um choque, ela nunca mais põe o dedo, não é assim? Os animais são assim, né? Quando tem criação perto, põe aquele pulso, né? Aquele fiozinho de pulso. Né? Eu me lembro que um amigo meu tinha uma criação de ovelhas, né? de carneiro, e ele pôs um fio. Ele pôs o fio só por algum tempo, depois ele deixava desligado, porque não precisava. Não precisava mais elas tomar choque, que elas já entendiam. E muitas vezes é a gente assim, por isso que é muito difícil, muitas vezes nós queremos crescer, porque às vezes você foi lá, tomou um choquinho e parou, não, daqui eu não vou ultrapassar. Às vezes a tua vida, ela foi custosa, difícil, você deu tanto, apanhou tanto nessa vida, que você nem se arrisca mais tentar de novo. É realidade, querida, é a verdade nossa. Você tem medo, né, e tal, mas como vencer isso? Como então nós buscarmos algo que a gente consiga, que a gente se desenvolva em Deus, de maneira que seja maior, que nós alcançamos aquilo que Jabes alcançou lá no fim da vida dele, sendo mais ilustre, tendo recebido algo notável, algo diferencial, que o tornou ilustre, mais ilustre que seus irmãos. Porque você pode olhar a história de Abel e Caim, 2 irmãos com a mesma criação, chegou um determinado tempo na vida deles, que tiveram atitudes diferentes, conquistaram coisas diferentes, um a sua própria morte, o outro ser lembrado, mesmo tendo morrido, até hoje a oferta de Abel fala, não é isso que a palavra de Deus fala? Você entende? Você entende, querido? Então, você percebe que o crescimento, ele é maravilhoso, mas ninguém assim, por si só, consegue um crescimento pleno. Você pode se desenvolver, se você estudar, você se desenvolve, tal, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe algo na história que Jabes conquistou, que realmente diferenciou, porque ilustre mais que os seus irmãos, não é porque ele era um grande empresário, financeiramente ele se tornou rico. Alguma coisa era notável em todas as áreas da vida dele, que realmente ele se diferenciou dos irmãos. Quando eu preguei quando eu preguei essa semana, né, em Monte Sião, eu me lembrei que eu fiz essa oração. E eu tenho escutado a resposta dela, fiz essa oração, não é para a gente fazer reza dessa oração não, é para a gente entender os princípios que Jabes sintonizou com Deus e conseguiu resposta. Então, eu me lembro que eu já estudei sobre essa passagem, e me lembro que eu tinha, Senhor, que me abençoes, alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão, preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Não é isso a oração dele? Simples. E sabe o que eu tenho recebido? Com todo esse processo que eu contei para vocês da minha mãe, eu realmente perdi a estrutura por 1 mês, mas as pessoas falam assim, puxa vida, graças a Deus, a sua mãe tem você, que é tranquilo, que é religioso, é assim, né? As pessoas falam daquilo que eles enxergam, né? Ainda bem que dentro dos irmãos tem um filho abençoado, que cuidou da sua mãe, foi nos médicos, buscou o caminho, e conseguiu estabilizar ela e tal. Você entende? Eu encontrei a resposta, que um dia eu orei, e eu me tornei, não que meus irmãos, né, querido, eu tenho um irmão que é autodidata, eu contei lá em Monte Sião, autodidata. Ele começa a estudar japonês e ele aprende japonês. Ele estuda. Ele é engenheiro eletrônico. Muito, né, ganha um ótimo salário, é uma pessoa lá que muito inteligente. Pra você ter uma ideia, até Rebecca Brown ele lê. Ele lê tudo, ele quer saber tudo. Desde pequeno ele era assim, ele desmontava os brinquedos dele. Minha mãe ficava louca, era brinquedos caros e ele desmontava, sobrava uma peça, sobrava outra. Mas eu me lembro que ele trabalhava de segurar
o refletor lá, né, para os fotógrafos. Antigamente tinha, né? Ele ficava com a luzinha lá nos casamentos para dar iluminação, para o cara filmar e tal. Aí ele, nesse processo, ele comprou um computador que a tela era verde, né? Só tinha os caracteres, tudo verdinho, me lembro. E ele conseguia naquela época, 1990, até antes, 87, 88, colocar as legendas nos vídeos. Ele editava, querido. Eu tenho um irmão que é empresário, que tem malharia, que tem isso. Eu tenho uma irmã que é engenheira civil, todos estudados. Mas quando você, de repente, você percebe assim, puxa vida, você é diferente deles. Não porque eu seja mais do que eles, pelo contrário, eu estou mostrando para eles que são homens e mulheres de sucesso. Mas tem algo que eu consegui, que eu falei que iniciou nesse lugar. E que eu, graças a Deus, conservei e tenho buscado cada vez mais, e eu tenho crescido e me desenvolvido em Deus cada vez mais. Sabe? É uma tragédia na vida da minha mãe, o que eu estou vivendo. Mas eu vejo assim, Deus, seja feita a tua vontade. Vou fazer a minha parte, o que me cabe, eu vou cuidar dela com o máximo. Se tiver que vender os bens que ela conquistou durante toda a vida dela, eu já falei para meus irmãos, eu mesmo fui lá, bati uma procuração, fui atrás de pessoas entendidas, tal, bati uma procuração em que todos os nossos irmãos, nós podemos já, antes que ela seja interditada, que não sei se você conhece o processo, nosso advogado está aqui, ele sabe melhor que eu, mas se minha mãe, porque se ela vai desenvolvendo essa demência, chega uma hora que ela já não tem mais consciência, ela não consegue o funcional, tanto que foi diagnosticado o início por causa do funcional, ela começa, as funções hábeis dela, ela começa a perder, tanto que nós tiramos o carro dela, né? Com muito custo, minha mãe fala assim, cadê meu carro? Até hoje ela fala, cadê meu carro? Fizemos uma desculpa lá, fizemos uma reforma na garagem dela, e desde então nós tiramos o carro dela. Mãe, está muito movimentada, e tem que ter muito jeito, né? Tem um psicológico das coisas também e tal. Enfim. Aí você vê todo esse processo, foi difícil, foi. Mas assim, eu em um mês busquei em Deus, cada dia, esses dias eu cheguei lá num dia que estava muito frio. Nossa, aquilo lá quebrou minhas pernas. Ela falou assim, filho, tá frio, né? Vai ali no guarda-roupa, eu acho que tem umas jaquetas do seu pai. Meu pai falecido em 94. Vai lá, pega umas jaquetas do seu pai e leva para os seus irmãos, para eles, né? Você vê que já era um requinte ali, lembrar do passado e como as coisas recentes vai se esquecendo. Para ela como se fosse, né, sei lá, se meu pai estava vivo, não entendi muito bem. Mas aquilo ali foi como um choque para mim, que eu despenquei a chorar, não chorei na perto dela, saí correndo, fui chorar, né, longe. Mas assim, daí eu fui percebendo que aquilo que eu busquei nesses anos em Deus, é o que tem me dado estrutura e tem me feito vencer, independente do que eu estou vivendo, querido, de atrocidade, de muitas vezes faltas, até mesmo na minha família, de não estar no zoológico, eu estou inconformado, de não estar no zoológico com meus filhos, de isso, de aquilo, eu cheguei nas celebrações, no primeiro dia, na palavra de cedo, querido, o pastor falou meu nome, falou. Ele falou justamente uma palavra de crescimento, né? De rompimento, de romper. Querido, eu não tinha força de levantar meus braços, o negócio mexeu tanto por dentro, porque eu tinha saído de casa e eu orei, Senhor, eu quero algo diferente, eu não aceito a forma que eu estou vivendo, eu quero buscar em algo do Senhor, então eu quero uma resposta. Querido, é essa expectativa que a gente tem que vir para o culto do domingo. É essa expectativa que a gente tem que ir para celebrações. Hoje Deus vai ter que mexer naquilo que... Sabe, querido? Porque dificuldade, desafio tem todos os dias, não tem? E por que a gente não faz diferente? Porque o que Jabes fez no processo da vida dele foi uma oração e mudou e fez com que ele tornasse mais ilustre do que os seus irmãos. O que você precisa? Você acha que é fazer a correria que você faz? Você acha que é ter tanto pouco tempo que você tem como eu? E trabalho de segunda a segunda, eu sempre falo para vocês, das 8 às 8. Só no domingo que eu trabalho até às 5. Então eu trabalhei hoje, às 5 horas eu saí da farmácia, fui para casa.
Todos os dias. Eu não tenho férias. Eu saio sim, quando eu vou sair com a família, preciso ir em tal lugar, tal, mas é muito pouco do que o normal. Você está entendendo? E por 9 anos eu fiz essa rotina e parece que às vezes as coisas começam a pesar, né? Você começa a analisar, daí você de repente vai num velório de um jovem de 42 anos, você fala assim, que correria é essa para que o fim seja aquilo? E ele foi enterrado em Monte Sião, ele é de Águas, no velório foi em Águas, e o túmulo, 3 da minha família, estava lá, Cabo Lázaro, meu pai. Ele tinha um apelido lá em Monte Sião, ele era militar, e estava lá. Eu enterrando ele aqui, olhava para lá. Aí eu comecei a analisar, deixa eu ver quando que nasceu, quando que morreu, que às vezes a gente esquece, né? A gente começa a olhar os números e começa a ver a realidade, jovem, meu pai jovem. Esses dias eu estava assistindo um desenho com meus filhos, e levou uma situação que eu comecei a chorar muito, meu filho ficou desesperado, acho que ele tem trauma daquele desenho, porque eu comecei a chorar porque me fez levar a ideia que, tipo assim, ele estava com 10 anos, no dia que eu estava assistindo o filme com ele, e com 10 anos eu não tinha mais o meu pai. E eu que lá, naquele desenho, eu vendo meu filho, 10 anos, né, a situação de perda, tá, mexeu. A mesma coisa que mexeu essa semana no velório, a hora que eu cheguei lá, aquele menino, eu tinha 10, ele tinha 6, e ele naquele lugar, o pai ali, ele ali, tal, mexeu comigo, querido. Porque eu vivenciei o que ele estava vivenciando. Mas hoje eu percebo que assim, mesmo diante de perdas, de coisas loucas que essa vida muitas vezes traz, muita tragédia, isso, aquilo, mesmo de um passado de acontecimentos que não tem como você mudar, será que a gente consegue chegar, né, e fazer a nossa vida notável como Jabes fez? Você já parou para pensar? O que nós precisamos fazer no processo? Se você trabalhar muito hoje para ver se o seu ganho melhore as suas condições, você diminui o seu tempo, como está acontecendo comigo, você diminui o seu tempo e você perde tempo com a sua família, e aí? O que adianta? Se você incentiva, se você investe em outro tempo, se você começa, né, até mesmo no ministério, na igreja, se você começa a fazer mais tempo, você está mais tempo na igreja, não é assim bom. Você tem que ter seu ministério, você tem que, né, fazer as coisas e tal, mas você tem que ter o tempo com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Você tem que ter tempo né, certo no seu rotina de trabalho. Tem que ter tudo isso. Sabe como que eu aprendi isso que eu estou falando para você? Vendo meu filho no zoológico amanhã. Eu não estou mentindo, eu estou aqui para falar a verdade. Falar da palavra que é a verdade, né? E até aquilo que eu vivo que é uma verdade. Para você ver que não acontece só com você, querido, acontece com todos. Então, se eu falei assim que o processo é difícil, o que Jabes fez para que ele se tornasse ilustre, para que ele mudasse o nome que já era uma desgraça na vida dele, que ele nasceu causando dor. Você às vezes neste mundo você só trouxe dor para sua família, dor lá no seu casamento, dor para os seus filhos. Até hoje você já fez coisas erradas e você só causou dor para todo mundo, as pessoas estavam à tua volta e aí? O teu passado é isso aí. Mas será que há uma chance de você se tornar mais ilustre? Será que há uma chance de você mudar essa história? Porque se você está aqui ouvindo essa verdade, você vê que a Bíblia resume e dá até margem para a gente pensar muitas coisas que Jabes possa ter vivido, né? Mas a Bíblia resume dizendo que ele nasceu com muita dor. Eu já vou encerrar, mas ele nasceu com muita dor, causando muita dor para os familiares e tudo, mas ele conseguiu terminar com sendo muito notável na geração que ele viveu. Porque, querido, a gente não precisa nada dessa vida. Nós viemos nu, vamos voltar nu. Viemos da terra do pó, vamos voltar para o pó e tudo mais. O que você precisa?
O que você veio buscar de Deus? Nós não queremos nossa salvação, para que nós não fiquemos limitados no tempo e no espaço, para que a gente busque em Deus algo que seja eterno, para que aquilo que você viver no natural, no tempo e no espaço, possa repercutir por toda a eternidade. Porque se você vê os heróis da fé, conta a história de homens que passaram por essa terra e se foram, certo? Mas se você ler na palavra, você vê que eles estão dormindo, aguardando e tudo mais. Você entende? O que Jabes fez? Qual foi o processo que nós estamos tentando de todas as formas? Estudando e trabalhando e fazendo isso, e investindo nisso, naquilo, tal, para que possa realmente nosso fim seja notável. Vamos lá para a oração de Jabes. E ele começa assim, Jabes, não, vamos voltar aqui, Jabes, versículo 10, invocou a Deus de Israel, pronto, certo? Ficou claro? Jabes invocou quem? Você invocava outras coisas quando você queria buscar felicidade, paz, você invocava muitas vezes bebida, prostituição e tal, e qual que foi o fim até hoje, né, do que você conquistou com isso? Nada. Mas aqui a palavra do Senhor fala assim, que Jabes, o que ele fez de diferente? Foi para a pessoa certa, foi para Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele não foi e falou, oh Deus, estou aqui. Não, ele invocou, ele chamou para a vida dele, invocar, chamou. Ele falou, Senhor, vem para a minha vida agora. Senhor, eu não aguento viver do jeito que eu estou vivendo. Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Dizendo, cada detalhe da Bíblia tem significado. Na língua portuguesa, é uma interjeição utilizada para exprimir uma emoção, sensação, certo? Um apelo, um estado de espírito, certo? Mas assim, a Bíblia podia usar o O sem um H, que também é uma interjeição, ou o O com um H. Geralmente, nós usamos o O sem um H. Oh Deus, olha a situação que eu estou. Oh Deus, faz isso na minha vida. O O sem o H, ele sempre vem junto com o sujeito ali, ó. Agora o O com o H, o sem o H vem sempre com um nome ali, com uma pessoa. Bruna, tem que fazer isso. Fulano, tem que fazer aquilo. Mas esse O, essa interjeição com H, o O sozinho é uma interjeição vocativa, chamamento. Júlio, espera por mim. Felipe, para de fazer bagunça. Deus, eu estou sofrendo. É essa interjeição que às vezes a gente está chamando Deus só para isso. Deus, como eu estou sofrendo. Mas Jabes fez diferente, ele fez uma interjeição diferente. O O com H, ele expressou um apelo, uma emoção, uma sensação, foi algo que veio de dentro dele. Eu não posso continuar da forma que eu estou, Senhor. Deus, em outra tradução fala assim, Oxalá que me abençoes. Ou seja, ele invoca a Deus e ele usa, um termo diferente do que nós usamos. Deus, ajuda eu. Deus, faz isso. Não. Senhor. É algo que vem de dentro, é algo que vem do coração, é algo que vem de uma sensação, algo que você sente que tá difícil para você, que está custoso para você, que o que você tem vivendo, que o processo não tem sido fácil para você. Aí ele vem com algo que vem lá de dentro e fala, o quê? Que me abençoes. Deus, ele invoca dizendo, tomara que me abençoes. O que é você pedir para Deus te abençoar? A bênção é a autorização. Quando você pedir a bênção para o seu pai, bênção, pai. Deus te abençoe. Ele autoriza para que Deus abençoasse você, não é isso? Agora, se chegar para o próprio Deus e falar assim, Senhor, tomaras que me abençoe, que me autorize, que autorize a tua bênção sobre a minha vida, que aonde quer que eu esteja, o que quer que eu faça, qualquer área da minha vida, que a bênção do Senhor esteja sobre mim. No meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu ministério, em tudo. Que o Senhor me abençoe.
Você vê que é diferente. Nós estamos usando ó Deus, está difícil, ó Deus, está custoso. Mas não tem aquela assim, ó Senhor, eu não me conformo, que a tua bênção esteja longe de mim. Senhor, eu não me conformo, que eu preciso que a bênção do Senhor, a autorização do Senhor esteja todos os segundos da minha vida, trazendo diferença. Foi isso que ele orou. É isso que o Senhor quer trazer para você. E faça o quê? Alargue, tomara que me abençoe e alargue as fronteiras. Eu tive bem esse entendimento. Porque você querer crescer na sua área profissional, você faz o quê? Você estuda. Se você quiser crescer no seu emocional, você busca ajudas profissionais, psicólogo, isso, aquilo, faz uma terapia. Isso te ajuda você a entender muitas vezes as suas emoções, aquilo que você está vivendo e tal. Aí você consegue se desenvolver naquela área. Mas agora, você clamar para que Deus te abençoe em tudo na tua vida, isso é diferente, querido. Para que Deus alargue as suas fronteiras, faz com que você possa ir até aquilo que você acha que é impossível, que, como eu disse, é até você morder, não vai ser assim, Deus não vai querer que você morda o seu dedo até arrancar, mas vai levar você para um limite que Deus sabe que você pode suportar, porque Deus fala, é bem claro. Ele não vai te dar nada que você não possa suportar. Ele é claro nisso. Mas você acha que o seu limite é tal coisa. Mas Deus acha que você consegue mais. E é isso que ele entende. Ele invoca a Deus e fala, Senhor, eu entendo, até o que eu vivi até agora, é aquilo que eu consegui lutar para tentar crescer. Agora eu preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras. O Senhor alargue os meus limites, as minhas limitações. Porque a sua limitação é o que muitas vezes aquela falta causou. É muitas vezes que um relacionamento causou. Às vezes você não se relaciona hoje, porque lá atrás você se relacionou e você só se machucou. Às vezes você não se relaciona com Deus, porque o teu relacionamento com o teu pai. E como você resolve isso? Como? Às vezes o teu passado, aquilo que foi determinado, aquilo que escolheu o teu nome, aquilo que foi bem marcado na tua vida, todo mundo sabe. Como sair disso? Como que é o processo? Então quero que me abençoes, que a bênção, a autorização esteja sobre a minha vida, que alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Você veio para este lugar para clamar Deus na sua vida, não é isso? É exatamente isso, você veio clamar para que Deus coloque a mão dele sobre você. Se a mão do Senhor estiver, querida, sobre você, você pode estar em qualquer lugar, em crise, em dificuldade, vivendo muitas vezes o que eu relatei que eu estou vivendo, Você pode estar numa dificuldade, estar nisso, naquilo, mas a mão do Senhor, se ela estiver constantemente, querido, sobre a tua vida. Porque é o que eu disse, a religiosidade faz a gente pensar, não, agora eu tenho Deus e nada acontece na minha vida, é um mar de rosas, querido. Você tem que entender que se você está aqui, você é de Deus, você buscou, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você aceitou o Senhor na sua vida e tal, pronto, acabou, Deus está contigo, mas que você não tem que deixar de entender que a mão dele tem que estar com você. Porque é muito bonito a gente dizer amém aqui, mas e o amém lá fora, no seu trabalho? E você falar, vivenciar os princípios que você está aprendendo aqui na sua vida, na sua rotina, diante dos teus amigos, diante da roda. Por isso que a Bíblia fala, sai da roda dos escarnecedores, tal. E seja comigo a tua mão. Olha que interessante, é uma coisa que às vezes você ora bastante. Senhor, me preserves do mal. Mas olha o grande detalhe que muitas vezes a gente não entende. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Porque convenhamos, como eu disse, o mal já está vencido, conforme diz a palavra do Senhor, certo? Mas o mal, a maior estratégia dele, não é acabar com a sua vida, porque ele nem tem autoridade para isso. O diabo não tem autoridade de eliminar a sua vida, concorda? Não tem.
Ele tem que, né, isso comprova lá em Jó, que o diabo foi lá para, né, para tocar a vida e Deus bloqueia. Não, esse você não pode tocar na vida dele. Não, o diabo não tem autorização. Somente Deus tem autorização na sua vida. Você está entendendo? Mas ele tem uma estratégia que é sempre causar dúvida, causar caraminholas na sua cabeça, para que o quê? Você não, né, você fique com medo, para que você fique aflito, para que você esteja num estado de alma, de aflição, de algo que te incomoda. Aflição no dicionário, né, significa algo assim que, quer ver? Eu anotei aqui. Aflição, cadê? Sentimento de persistente dor física ou moral, é algo que muitas vezes você não consegue conter. O inimigo ele vem trazendo dificuldades sobre a tua vida, querendo pôr empecilho na sua vida, né? Mas para quê? Para que você tenha aflição. Você pode muitas vezes ter uma vida plena, tal, mas você tem uma aflição que muitas vezes é uma insegurança, muitas vezes a sua confiança está em outras coisas, e o inimigo percebe isso, e é isso que ele atua na sua vida. Ele causa algo em você que te leva à aflição, porque o problema não é o mal vir sobre você. O problema é o mal causar transtorno sobre a sua vida. E cabe a você pedir a Deus se você, né, sabe, ele alcançou nessa oração isso. Senhor, me preserves do mal, de maneira que não me venha aflição. Muitas vezes nós temos oração, Senhor, livra do mal. Sim, Deus livra. A mão dele já está sobre a nossa vida, e realmente ele pode livrar. Mas e se o mal ainda persistir? Ele não pode causar aflição sobre a nossa alma, nosso corpo, sobre o nosso espírito. Não pode, querido. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer nos ensinar. Se o Senhor nos ajudar a muitas vezes até vivenciar mal, porque a Bíblia nos alerta, porque andeis ansiosos pelo que é vez de comer ou beber, tal. Cabe o seu dia, o seu próprio mal. A Bíblia relata que o mal existe e ele está todos os dias na nossa vida. Mas o problema do mal estar na nossa vida é como nós levamos este mal para nós, se ele causa aflição, ou se nós temos convicção na verdade de Deus, que fala assim, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Vai depender de nós, querido, vai depender daquilo que tem dentro de você, e você vai botar para fora. Deus só pode afastar do mal se você acreditar na palavra dele, e essa palavra ser verdade, e você começar a usar ela como uma arma, e ela se torna a espada de dois gumes. Ou você pode ler a Bíblia e ler por ler, e não trazer como verdade, e não trazer como algo na tua vida. Aí você pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas a aflição continua. Você continua ainda depressivo, continua, né, o diabo ainda afetando as suas emoções, você continua ainda tal. Querido, o mal acontece como aconteceu na minha vida, né, está acontecendo com a minha mãe. Mas eu vivenciei, busquei de Deus, até ao ponto de que aquilo não cause mais aflição na minha vida, porque em um mês causou aflição, dor, que chega a ser natural. Se coloca de pé no teu lugar. Para nós encerrarmos. Oh, que me abençoes, que me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves de mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Você decide, querido. Você buscar algo de Deus dessa forma, e Deus sim vai te ajudar. Olha lá, em seguida, de modo que não me venha aflição, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Sabe qual que é o nosso problema? Que muitas vezes nós ainda continuamos em aflição. Muitas vezes nós temos orado, buscado coisas que não condiz com a vontade de Deus. E muitas vezes, às vezes, coisas boas. Porque às vezes até o mal acontecendo na tua vida,
Deus torna aquilo lá algo que vai te fazer repensar. Por isso que ele fala lá em Eclesiastes, olha, é melhor o tempo de luto do que, né, um lugar de alegrias, porque o tempo de luto faz você refletir sobre a vida. Meu Deus! Como seria a sua vida se tudo desse certo? Seria a coisa mais chata do mundo, se tudo tivesse, né? Porque como que Deus iria trabalhar o crescimento e fazer tudo na sua vida? Se não é, muitas vezes, no desafio. Não, o mal, o Senhor realmente tem que nos fazer com que Ele não cause aflição. Se é inevitável, querido, mas você tem que estar convicto que o mal, ele está vencido. E ele não tem autoridade na sua vida, a não ser que você deixe. Porque a Bíblia fala assim, que o inimigo está ao teu derredor, rugindo como leão, esperando a oportunidade para te tragar. Não é isso? Se não for isso, a Bíblia fala, né, que se não tiver a brecha, como que ele pode? Ele não tem autorização. Não tem autorização. Aí ele fica ao derredor, buscando a oportunidade, não para te matar espiritualmente, causando aflição, né? Dentro da igreja ele faz você para ter um rolinho com um ali, com aquilo ali, querido. Deixa eu falar uma coisa para você, isso aí é normal, a coisa mais normal do mundo é conseguir rolinho dentro da igreja, sabe por quê? Porque esse aqui é um povo que está junto no mesmo propósito, e quando põe o povo junto, um perto do outro, começa né, nas suas, né, diversidades, às vezes, né, de respeitar, fazer uma coisa que você não gosta, tal, e você tem que amar-vos uns aos outros. É isso que o Senhor nos ensina, do jeitinho que Ele é, falando que você não quer escutar, do jeitinho que Ele é, invasivo, Ele entra na tua vida e fala que não precisa. A igreja é assim, querido, o ser humano é assim. Na farmácia, ontem, chegou uma pessoa com um cristão, chegou lá, chegou para a pastora e falou assim, né, na sua igreja tem pastora? Tem. Inclusive todos esposos de pastor, né, na sua grande maioria, tem um ministério de pastora. É porque eu estou lendo um livro que fala traz até uns versículos e prova que, biblicamente, que pastora é um negócio meio esquisito, tal, que é uma rebelião bíblica, umas coisas assim. Aí a pastora ainda falou assim, é por isso que eu não leio esses livros. Mas, tipo assim, é porque nós vamos odiar esse irmão? Não. O que ele fala não tem que afetar a nossa vida. Porque nós sabemos o que nós somos em Deus. O que ela é intitulada como pastora e o que ela faz como pastora, ela tem que apresentar para Deus. Mostre as obras das suas mãos. Não preciso mostrar para homens. As pessoas vêm na igreja, você pode perceber, elas entram, elas saem, elas decidem, a gente... Cada um tem que decidir pela sua própria escolha. Você está entendendo? A gente respeita. Mas eu não posso permitir que os maus, as coisas más que vêm sobre a minha vida, né, venham me trazer aflição, porque, né, por causa de uma palavra lançada, ou porque um nome que deram para você, um apelido que deram para você, ou o teu passado que representou para a tua vida, não pode determinar o teu final. O que determina o teu final é aquilo que você está buscando hoje em Deus, para mudar, para se tornar notável, seja na tua família, seja nos teus relacionamentos, seja lá no mundo, seja onde quer que seja, você seja notável pelaquilo que você se tornou em Deus. E a palavra do Senhor, para encerrar, fala assim, Deus concedeu o que Ele tinha pedido. Sabe o que isso significa? Que ele levou um clamor para Deus, que condizia com aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E aí sim Deus autorizou.
Você está batendo cabeça, você está sofrendo aflição. O mal está atuando na tua vida, porque você não conseguiu sintonizar com a vontade de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele quer fazer mais do que os teus olhos ouviram, teus ouvidos ouviram, mais que já penetrou no teu coração humano. É o que Deus tem preparado para você. Ele quer te fazer mais do que vencedor, que é uma coisa que a gente não consegue entender. Você consegue entender o primeiro lugar, mas um que vem antes do primeiro lugar, como que você entende? É só Deus, querido. Feche os teus olhos. Senhor Deus, que essa palavra possa vir de encontro às nossas realidades, Senhor. Que essa palavra possa nos ensinar, Senhor, a analisar aquilo que nós estamos vivendo hoje, e se nós estamos buscando caminhos diferentes daquilo que está dizendo a Tua palavra, que o Senhor venha nos ajustar, e queremos pedir hoje que sim, o Senhor possa alargar as nossas fronteiras. Porque muitas vezes temos buscado o crescimento e nos limitamos em tantas outras coisas, mas o que nós viemos buscar aqui é que o Senhor alargue as fronteiras de maneira geral, panorâmica da nossa vida, porque às vezes nós enfatizamos como ser humano, damos ênfase em alguma coisa e outra coisa fica disfuncional. Então, Senhor, que nós queremos ser notável em todas as áreas, e entender que tem uma bênção especial, tem uma mão sobre a minha vida, tem uma preservação, uma separação do mal, porque todo mal que muitas vezes vem sobre você, ele não te causa aflição. Aí você entende aquele versículo, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. É por quê? Por quê? Você é melhor do que o outro? Não. Mas você buscou o diferente, você buscou a sintonia sua com a sintonia de Deus. Lembra daquele rádio velho que muitas vezes você escutava? Você tinha que ir sintonizando, achando até que ficasse nítido a transmissão. É isso que você tem que buscar para a tua vida. Que você possa expressar o que está dentro do teu coração, com uma oração, que você alcance a vontade de Deus e ela se concretize sobre você. Isso aqui não é uma regra para você fazer uma reza no seu dia a dia, não. Isso aqui é para você analisar, para tirar a religiosidade, para você tirar o inimigo, o mal. Você não é que ele está como um Deus sobre você, ele está dominando, ele está tendo poder que ele não tem, porque você está concedendo. Então o dia de mudar é hoje, em nome de Jesus, amém? Você crê? Agora eu sei que você está quietinho, que a palavra foi bem para você, né? Você repensou muitas vezes, quando fica quieta que você está analisando, não é isso? Você não está tendo tempo para nada. Então, se essa palavra foi de encontro com você, que você fala assim, um amém bem forte agora, amém. Fala para o Senhor, oh Senhor, que isso venha sobre a minha vida, que a bênção, a autorização do Senhor esteja sobre a minha vida, que a mão do Senhor esteja sobre mim, que o Senhor nos aparte do mal, de modo que não cause aflição. Se você entendeu, se você fez esse clamor para Deus, para o Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Amém, glória a Deus. Extrapolei um pouquinho no horário, mas Deus abençoe a todos. Que você tenha uma semana de vitória, que essa palavra seja um marco na sua vida, um marco de decisão, de escolhas, um marco de posicionamento para com Deus, porque Jabes no processo dele, ele não fez mais nada, mais menos do que orar, invocar e clamar Deus sobre a vida dele, e aquilo transformou e chegou aonde era mais notável que ele poderia chegar, em nome de Jesus, amém? Que você possa receber essa palavra e que realmente você colha os frutos dela, que você colha os frutos daquilo que Deus enviou dos céus para a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus, que você possa sair em paz, que o Senhor te acompanhe, que seja uma semana abençoada por Deus, a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e obrigado.